desde o início da minha fase adulta, quando eu comecei a trabalhar, eu já percebi que eu tinha uma veia empreendedora. Já cheguei a ter negócios na internet como um site de concursos e em 2010 eu tinha criado esse canal, que na época era para fazer vídeos tutoriais de Photoshop, de computador, de desenvolvimento web, qualquer coisa que tivesse relacionada à carreira que eu exercia. Só que na época eu era muito perfeccionista, era muito exigente comigo mesmo e nunca estava satisfeito. A qualidade da câmera para mim não era boa o suficiente, a qualidade do microfone também não era boa o suficiente e eu acabava não conseguindo publicar com a frequência que eu queria, não conseguia ficar satisfeito com o meu próprio produto. Deixei um dos vídeos que eu fiz há muitos anos atrás, aí que chegou a pegar mais de 100 mil visualizações ao longo dos anos, né? Apenas para deixar no histórico desse canal e para vocês verem minha cara de menino novo, que fica registrado aí na nossa história. E hoje, depois de mais de 10 anos de experiência trabalhando com a internet na área de design e desenvolvimento, também já tendo outros canais no YouTube, já tendo trabalhado para o exterior remotamente. Eu passei cerca de 6 anos em uma empresa de Ohio, em Cleveland, Ohio, depois passei mais 1 ano e meio, se eu não me engano, em uma empresa de Washington. Então, com muita bagagem, hoje eu decidi fazer também esse canal para falar de negócios online, ganhar dinheiro na internet. O nosso foco principal aqui vai ser o YouTube. Falar de YouTube, ganhar dinheiro no YouTube, falar de edição de vídeo, de thumbnail, tudo que é relacionado a essa plataforma e oportunidades para te fazer, quem sabe, mudar de vida, além de compartilhar outros assuntos. Eu vou falar também sobre produtividade, sobre oportunidades de freelance, sobre você conseguir trabalhos para fora do Brasil, enfim, coisas relacionadas a carreiras, mas frisando que o foco principal aqui ainda vai ser o YouTube, que é uma plataforma pela qual eu sou tão apaixonado e estou aí num plano de voltar a viver de YouTube, que você vai conferir aí ao longo dos próximos vídeos desse canal. Quem sabe você pode me acompanhar, quem sabe você pode fazer junto comigo o seu próprio canal e assim, quem sabe, mudar a sua vida para melhor. E aí, seus lindos? Eu me chamo Rafael Marques, sou designer, desenvolvedor front-end, músico e criador de conteúdo. A ideia desse vídeo é mais para me apresentar, é o primeiro vídeo desse canal, então quero falar um pouco da minha história para contextualizar vocês de quem eu sou e também para apresentar um pouco do meu background, da minha história. Eu comecei minha carreira como designer, entre ali 2007 e 2008, mais ou menos, apenas como designer, focado principalmente em design para web, né? Fazer sites. Ao longo dos anos, eu expandi um pouco também, comecei a estudar design gráfico, que é o design voltado para impressão, né? Panfleto, cartaz, logomarcas e por aí vai. E depois de muitos anos, eu também me tornei desenvolvedor. Na época, foi por pura necessidade, porque eu fechava um freelance, fechava um contrato com a empresa, e aí eu contratava um programador, pedia, cara, quanto tempo você faz e quanto você cobra pelo site tal? E passado esse período de orçamentos, aconteceu várias vezes dos programadores não cumprirem o prazo que eles me davam. E quem saía queimado no mercado era eu, porque eu era quem estava fechando o contrato com os clientes, com as empresas. E aí, pela necessidade, falei, não, eu estou cansado de chamar programador, porque eles não cumprem, pelo menos os que eu tive o azar, né, na época de trabalhar com eles, não cumprem o prazo e isso está fazendo mal para minha imagem no mercado. E comecei a estudar ali o básico de programação, pelo menos, para conseguir fazer os sites todos sozinhos. E acabei me especializando em um CMS chamado WordPress, que basicamente ele já tem toda a estrutura pronta, você precisa saber apenas o básico da linguagem de programação, que no caso é PHP, para conseguir adaptar o teu template, o design que você criou dentro dessa plataforma, né? Dentro desse CMS. E aí por muitos anos eu trabalhei como freelance, também trabalhei para empresas de publicidade e propaganda, tive ótimas oportunidades na minha vida, como foi aqui no meu estado, né, do Piauí, tem um local chamado que é o Centro de Comunicação Meio Norte, que é basicamente TV, na época era, né? Não sei como é hoje em dia. Era TV, rádio, jornal e internet. Onde eu trabalhei na parte da internet, tinha um portal de notícias, assim como você tem o G1, a Globo, etc. Então tinha esse meio de comunicação aqui no meu estado muito forte. Foi lá que eu ganhei bastante experiência. De lá fui para agências de publicidade e propaganda. Aí eu voltei. Esse período que eu tô falando foi entre 2009 até 2011, 2012, né? Cerca de 2 a 3 anos. Fui professor de design em uma escola técnica e depois de alguns anos voltei a ser freelance até que chegou a oportunidade de eu trabalhar para o exterior. Eu consegui meu primeiro trabalho no exterior trabalhando remotamente aqui da minha cidade mesmo para uma empresa chamada Cas Media, que era sediada em Cleveland, Ohio. E lá foi uma experiência magnífica. Eu não vou lembrar exatamente quantos anos foram, mas
Foi entre 5 a 6 anos que eu passei lá. Foi muito bom, até porque me permitiu aprimorar o meu inglês, que era muito engessado na época. Tive uma certa sorte nesse aspecto, porque quando eu entrei na empresa, eu tinha muita dificuldade, especialmente na conversação. Eu gaguejava muito, meu vocabulário em inglês era muito pobre. Ainda não é dos melhores até hoje, mas enfim, eu tinha muita dificuldade em me comunicar. E eles foram super pacientes e me deram todas as oportunidades e tempo do mundo para que eu melhorasse nesse sentido. Uma história que eu conto para todo mundo, que eu tenho uma oportunidade e agora vai ficar realmente para todo mundo, que vai ficar gravado em vídeo. Uma vez no ano, a equipe... Tanto a equipe do Brasil, quem trabalhava remotamente em São Paulo, aqui na minha cidade, em outros locais, todo mundo se reunia em São Paulo, capital, num hotel, pra gente passar uma semana trabalhando junto. E viam nisso o proprietário da empresa e alguns funcionários dos Estados Unidos também trabalharam no hotel. No primeiro dia que eu tava no hotel, cara, nervosíssimo, não conseguia, assim, juntar duas sentenças em uma conversa sem gaguejar ou sem ficar me perguntando como é que falava aquilo em inglês. Cara, no sétimo dia, no último dia que a gente tava junto, eu tava me sentindo fluente. Eu, caramba, eu tô falando, ó, tá saindo liso o inglês. Porque a experiência conta muito nessas horas e você conviver, a necessidade de você comunicar acelera muito esse processo de aprendizado. Então, sou muito grato por essa oportunidade. Abriu muito meus olhos, me fez perceber outros horizontes em relação ao trabalho. Saindo de lá, eu passei mais 1 ou 2 anos como autônomo. Eu fui desligado da empresa na época, que eles mudaram um pouco o foco do que eles faziam, então os meus serviços já não eram mais tão requisitados assim. Passei uns 2 anos, quase 3, trabalhando como autônomo de novo, até que eu entrei no meu segundo trabalho para o exterior. Essa empresa já era, a próxima empresa era de Washington, D.C. O nome da empresa era, tenho que lembrar agora, hein? Ordway, Billing and Revenue, que era uma empresa basicamente de fazer invoices, né? Produção de invoices em massa, era um aplicativo online. E quando eu estava nessa empresa, eu criei um canal no YouTube, cara, eu não imaginava absolutamente nunca que eu ia trabalhar com YouTube. De novo, né? Eu tinha pensado nisso em 2010, mas tinha largado essa ideia. Que era o canal de games, eu sempre fui muito fã de videogame, desde muito novo, sempre gostei muito. E aí eu fiz o canal de games basicamente para compartilhar um pouquinho de um jogo que eu estava jogando e do que eu tinha aprendido no jogo. Eu queria passar, aprendi isso aqui, assado. Vídeos horríveis no começo, por puro hobby. Eu fazia tipo um vídeo no mês, um vídeo a cada 3 semanas. Isso foi o quê? Acho que 2018 eu criei esse canal. E daí, passado 1 ano, 2 anos, eu comecei a ganhar muito gosto. Eu me senti muito bem fazendo isso. E o público foi crescendo. Nada extraordinário, nada de grandes números, etc. Acho que nesses 2 anos eu devia ter acumulado, sei lá, 10 mil inscritos. Coisa do tipo. Nada extraordinário. Até porque o conteúdo que eu fazia, o jogo que eu fazia, era um nicho bem pequeno. Não tinha tantas pessoas assim para consumir o conteúdo que eu produzia. E aí, nesse mesmo período, era o período que eu estava trabalhando para essa empresa do exterior, lá de Washington. E chegou um momento que eu estava muito cansado. Foram um pouco mais de 15 anos, não sei, de carreira como designer e desenvolvedor. Mas o que aconteceu? Até voltando um pouco, né? Uma das coisas que ajudou muito a ser contratado por essas empresas do exterior é porque eu fazia um 2 em 1. Eu era designer, ao mesmo tempo que eu era desenvolvedor front-end. Então, eu tinha um plus para conseguir vender. Se eu fosse só designer ou só desenvolvedor, provavelmente eu não teria conseguido esses trabalhos, né? Porque eu não era o melhor programador que você pode encontrar por aí. Tem desenvolvedores espetaculares que com certeza me colocariam no chinelo. Peraí que meu celular tá chamando, deixa eu botar no silencioso. Então, me colocaria no chinelo. Então, essa vantagem de eu ter esse conhecimento diverso me permitiu essas oportunidades. Mas o que aconteceu? Nas 2 empresas que eu trabalhei para o exterior, eu fazia inicialmente muitos trabalhos de design. Só que quanto mais o tempo passava, mais eles alocavam atividades de desenvolvimento e menos eles me davam serviços para design. Só que a minha paixão sempre foi design, não era trabalhar com código. Eu até gostava, sentia ali um certo prazer, mas não era o que eu tinha tesão de verdade. Na segunda empresa foi pior, foi por muito pouca coisa de design, eu era basicamente só um desenvolvedor lá dentro. E depois desses 15 anos, ou mais ou menos 15 anos, não vou saber exatamente, chegou um momento que eu tava saco cheio, não quero mais programar, não quero mais fazer nada com desenvolvimento, não me dá tesão, não tô feliz. Enfim, era uma rotina que me desgastava mentalmente, que eu realmente estava bem cansado daquilo, ao mesmo tempo que eu estava ali cada vez mais gostando de produzir conteúdo. Até que eu fiz a loucura, acho que na metade de 2020, um pouco pra frente, falei, rapaz, eu vou dar um all-in no YouTube, eu vou viver disso aqui. Na época, o meu YouTube dava R$100 de lucro, pra vocês terem ideia do quão maluco eu fui. Lógico, eu fiz ali um plano, fiz um pé de meia para sobreviver alguns meses se tudo desse errado. Mas eu joguei tudo pro atriz, vou viver de YouTube e meti a cara a tapa. E deu muito certo.
pelo menos pelos os 2 anos consecutivos em sequência, né? Eu comecei a ganhar dinheiro mesmo com o YouTube em 2021 e agosto, setembro de 2021 eu tive um grande pico, passei a ganhar muito bem com o YouTube e em 2022 eu tive que abandonar, não 100%, continuei produzindo esporadicamente, mas deixou de ser uma carreira, por assim dizer, deixou de ser uma fonte principal de renda para virar apenas uma fonte extra. Os motivos aqui não cabem tanto nesse vídeo, mas de forma bem resumida, o que aconteceu foi que em 2022 eu entrei numa depressão muito severa que começou a afetar toda a minha vida. A parte do trabalho, o relacionamento que eu tinha na época e etc. Não vou entrar em detalhes, não interessa, é passado, está devidamente superado. E eu nem quero parecer aqui, nossa, é uma história de superação. Não, porra nenhuma. Aconteceu, faz parte da vida, foi uma doença, pode acontecer com qualquer um, só que ela afetou nesses estados e o que me fez me afastar da criação de conteúdo desses canais. Eu continuei fazendo coisas esporádicas para não deixar eles morrerem 100%, até porque muitas vezes eu tinha tempo livre, continuo apaixonado por games até hoje e eu aproveitava esse tempo livre para fazer uma graninha extra ali com a plataforma. Passado alguns anos à frente, chegando a 2025, em algumas lives esporádicas que eu, às vezes nem tão esporádicas, às vezes eu fazia várias vezes seguida ali só para estar conversando com alguém, me divertindo um pouco. Eu costumava falar em algumas lives que eu queria voltar a viver de YouTube. Eu tinha meio que esse desejo. Mas sabe quando você fala uma coisa e você está fazendo tomando zero atitudes para tornar aquilo realidade? Era meio que isso. Eu jogava ao ar e nunca botei em prática. E aí teve uma coisa, teve um acontecimento, né, específico no começo desse ano de 2025 que me girou uma chave. Qual foi? Já há alguns anos eu tinha voltado a ter como principal fonte de renda fazer freelance de design e desenvolvimento. Além da minha renda extra como músico e a minha renda extra com o próprio YouTube, né? Dava ali R$ 200 por mês, uma mixaria. E aí o que aconteceu? Nesse ano de 2025, surgiram 2 ofertas de emprego em um mesmo mês, com salários bons, especialmente considerando a cidade em que eu vivo. Não era nada extraordinário comparado, por exemplo, aos salários que eu tinha trabalhando para o exterior, mas estava pelo menos acima da média do que se ganha aqui na minha cidade e estado. Só que, vendo essas propostas de emprego, me enxergando trabalhando novamente como CLT para outras pessoas, com aqueles horários fixos, etc. Eu sempre gostei mais de ter uma autonomia, o controle sobre os meus horários, a minha liberdade dentro de casa para ficar à vontade, etc. E vendo até mesmo a questão salarial, na verdade, principalmente essa, eu olhei e enxerguei, cara, eu faço mais do que isso e eu sozinho tenho uma competência para criar um império bem maior, sozinho, sem depender de nada disso. Isso girou uma chave muito importante, que eu sempre estive com a faca e o queijo na mão, mas depois desses episódios lá de 2022 que me afastaram, eu nunca mais voltei com aquele vigor, com aquela força de vontade mesmo absoluta para meter a cara, mano, vamos fazer isso valer de novo, vamos botar tudo na prática. Girando essa chave, eu decidi finalmente, não, chegou a hora de agir e botar em prática o meu desejo de voltar a viver de YouTube. E eu tracei um plano de 6 meses para conseguir realizar esse desejo, que eu vou compartilhar com vocês aí nos próximos vídeos. Inclusive, já no próximo vídeo, já dando um spoiler, eu vou mostrar para vocês, já está com um mês que eu comecei a aplicar a minha estratégia desse plano de 6 meses e vou mostrar para vocês na prática os resultados com apenas um mês do que é possível você conseguir. E ao longo da trajetória desse canal, eu vou mostrar outros resultados, vou ensinar conhecimentos que eu aprendi ao longo desses pelo menos 5 anos de YouTube, falar de algoritmo, falar de criação de conteúdo em geral, falar de produtividade, os mais diversos assuntos que estejam atrelados a YouTube e também a ganhar dinheiro na internet, mas muito voltado para esse lado. E o último tópico que eu queria abordar nesse vídeo, provavelmente o mais importante, além de apresentar esse meu background profissional, é falar sobre, é um testemunho, na verdade. A maior parte da minha vida eu me considerei ateu. Desde, sei lá, os 12 anos de idade, eu tive uma criação católica quando criança, mas desde já ali dos 12 anos de idade até a minha vida adulta, anos recentes, eu fui ateu, né? Me considerei ateu, etc. Nesse processo aí, meados de 2022, que eu falei muito por alto aqui, mesmo em todas as situações que me aconteceram, eu percebi na minha vida que eu comungava muito com preceitos cristãos. Os meus valores, as características que eu considerava positivas, o que eu achava de bom caráter e mau caratismo, o bem e o mal, o certo e errado, eu sempre comungava inconscientemente com os preceitos cristãos. E quando eu parei realmente para analisar, não, cara, peraí,
basicamente todas as minhas a minha percepção de vida, ela coincide com os preceitos cristãos. E quando essas coisas aconteceram e eu estava na fase de recuperação da depressão, etc., eu me aproximei mais da religião, me aproximei mais de Deus, busquei rezar todos os dias, coisa que eu passei mais de 20 anos sem fazer. E desde o momento em que eu me reaproximei de Deus, a minha vida começou a tomar rumo de novo. Eu comecei a progredir novamente, eu saí de fases ruins. Quando eu falo fases ruins, são fases ruins em todos os aspectos, de saúde, psicológico, financeiro. E eu percebi que o que você aplica da Bíblia na sua vida, a sua vida vai melhorar. Então, é um testemunho do qual eu sou muito grato. E olha que loucura. Eu contei para vocês, né? Eu era designer e era desenvolvedor, mas também sou músico. Então, eu sempre trabalhei com a parte criativa da coisa, onde eu lido com outras pessoas também, onde através da música eu, como sendo uma pessoa que está na frente do palco, também desenvolvi a minha oratória para conseguir conversar melhor e etc. E quando eu paro para analisar hoje, muito racionalmente, o que eu percebo? Todos os caminhos da minha vida, desde a carreira de designer, a carreira de desenvolvedor, a minha experiência como músico, como eu acabei de falar, né, que melhorou até mesmo minha oratória, a minha experiência como professor, todas essas características, como é que a gente pode dizer? Esses conhecimentos, essas experiências que eu tive, elas hoje, juntas, permitem que eu consiga alcançar objetivos aqui no YouTube. Parece que toda a construção da minha vida foi desenhada para que eu chegasse onde eu estou hoje. Porque além dessa questão do YouTube, por exemplo, esses meus canais, alguns deles são de games, fiz um site de games, um site de wiki, mas tudo isso sozinho, porque eu obtive nas minhas carreiras anteriores. Todos os meus talentos, vamos colocar dessa forma, eles se uniram para funcionar juntos e fazer valer os produtos que hoje eu desenvolvo na internet. E é muito louco, porque eu jamais imaginaria eu mesmo nessa situação, fazendo um testemunho religioso a respeito dessa experiência. Mas eu não podia fazer esse primeiro vídeo sem compartilhar essa história e, quem sabe, tocar no coração de outras pessoas também, trazer Jesus para mais perto de vocês. E esse é um pedacinho da minha história. Nesse canal eu vou trazer para vocês conteúdos relacionados a ganhar dinheiro na internet, tendo como foco principal o YouTube. Mas eu também vou abordar outras plataformas e assuntos. Vou trazer algum vídeo ou outro sobre o TikTok, quero falar sobre produtividade para ajudar as pessoas a terem uma performance melhor, administrarem melhor o próprio tempo, porque a ideia aqui é compartilhar conhecimento que eu obtive ao longo da minha vida e que eu ainda vou obter, porque eu tenho coisa pra caramba para aprender e quero compartilhar com todo mundo. Afinal, uma das coisas que eu mais gosto é ver todo mundo prosperar. Prosperidade deve vir a todos que merecem e que se esforçam para isso. Quem sabe eu possa ajudar algumas pessoas. Uma única pessoa que eu ajudar a mudar de vida, eu já vou ficar super feliz e vou ter cumprido o objetivo com esse canal. E outro objetivo também é ganhar mais dinheiro. Não vou ser hipócrita, nem vou mentir que não é, tá? Então eu quero ajudar o próximo, mas também quero me ajudar nesse processo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, da proposta desse canal, já se inscreve. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os primeiros resultados que eu obtive em um dos meus canais do YouTube para provar que você consegue ganhar dinheiro mesmo tendo um canal pequeno no YouTube, e esse é um dos melhores momentos para você começar a criar conteúdo e no futuro mudar de vida.